Gente, o debate é importante e o parlamento é para falar. Eu fico pensando, eu não sou da área da administração, da economia, mas eu fico pensando que o bom gestor na política tem que ter uma série de características. Os gestores, bom, eles têm que ter competência, têm que ter idoneidade, mas no frigir dos ovos, tem que resolver e melhorar a vida das pessoas. Porque do contrário não adianta ter um monte de voto e ser incompetente, ser um baita secretário e não resolver o problema, aí tem que mudar. E ainda bem que nós temos uma democracia. Vou citar alguns exemplos. Secretaria da Saúde de Caxias. Ainda bem que tem a Denise, vereador Rafael Bueno. O vereador Scalco perguntou o que é... Vamos lembrar o vereador Scalco. Se não fosse a deputada Denise, e que não está fazendo nada mais que a sua obrigação, mas ainda bem que tem ela. Se dependesse da boa vontade da secretária da Saúde, não tinha ampliação dos leitos do Hospital Geral. Não tinha aumento da ortopedia. A própria questão do materno-infantil, que foi nos 47 do segundo. Pô, daí as pessoas aguardando, não tem médico. A mulher, a senhora, a excelência, a secretária continua lá. Incompetente. Então não dá. Não é uma boa gestora. Bom, vamos falar da entrada do Planalto, vereadora Gladys. Nós estamos com 2 bairros absolutamente populosos com problema. Mas a população não quer saber se a licitação, se a obra, se as empresas são picareta, que assumem e não faz. O problema está lá. E o povo tem que dar uma volta enorme pelo Bela Vista ou pelo Vila Verde para entrar no bairro. Sem expectativa. Não dá. Não tem justificativa para as pessoas. Emendas parlamentares. Todos trouxemos inúmeras emendas parlamentares. Mas é o maior pepino. Os colegas vereadores que permanecerão na próxima legislatura ou os pré-candidatos não consigam emenda. Porque um problema é, não dá, não tem projeto, vai emenda, sobra dinheiro, usa para custeio, não valoriza. Não. Então, gente, assim, ó, eu fico pensando, eu sou um defensor da democracia acima de qualquer coisa. Mas o bom gestor público, além das características que a lei impõe, precisa ter resultado na vida das pessoas. Por isso que o deputado estadual, ex-prefeito Pepe, é tão lembrado. Por isso que o prefeito Sartori é tão lembrado. Por isso que o prefeito Alceu são tão lembrados. Vieram pela democracia, fizeram um bom trabalho. E, do contrário, não adianta só parole. Vamos para as apartes aí, dividir o tempo. Quem foi primeiro? Vereador Bressan, lá do Esplanada. Obrigado, vereador Lucas. O que a gente está falando, e eu cobro sempre aqui, sabe? E principalmente eu falo, se nós tivéssemos hoje 4, 5 deputados federais, talvez a questão da saúde nós já teríamos praticamente zerado as filas, resolvido muita coisa, que foi resolvido porque nós ficamos sem deputados federais e hoje tem 2 e está aí o resultado. Mas tem que dar os créditos para que eles estão trabalhando. Porque ontem foram fazer a visita lá no Hospital Vervi, nem sequer foi convidado o deputado que deu 4,5 milhões de emenda. E aí, nas redes sociais, choveu o CC ali dizendo, parabéns, fez o seu trabalho, o que prometeu está cumprindo. Mas peraí, mas se não fossem os deputados eleitos, talvez nós não faríamos. Então vamos ser justos. E os CCs estão muito organizadinhos na hora de serviço, hein? Cuidado. Pode dar problema isso aí no horário de serviço. Obrigado. Vereadora Gladys. Vereador Lucas, não, eu só quero dar uma resposta para o meu colega D'Ambrós. Eu acho que o senhor não está escutando muito bem, hein? Vamos ter que ir no médico aí. Ninguém falou aqui que a Codeca não tem capacidade. Muito pelo contrário. A Codeca é uma empresa que a gente tem muito respeito e a gente quer que ela continue. A gente quer que ela se fortaleça. A gente quer que ela faça obras. A minha preocupação e da comunidade era de que, bem o senhor falou no início, tantas obras, ela vai conseguir fazer todas? Ela perdeu a usinagem. Essa é a nossa preocupação. Quando vai iniciar? Ela tem que terminar outros trabalhos. É sobrecarregar a Codeca. Nós queremos muito que essa obra seja realizada pela Codeca, pelo prestígio, pela competência das obras que ela realiza. Então não fique distorcendo minhas palavras não, hein, colega? Muito obrigado. Só para concluir, o bom gestor é o que responde e atende às demandas das pessoas. E não adianta reclamar. O choro não resolve. O choro no sentido da reclamação. Não tem dinheiro, a cidade tá ruim, caiu, choveu. As pessoas precisam de respostas.
nem o céu de faraós, entre aspas, que chegaram aqui na Câmara e prometeram melhorar a cidade e fazer revolução, que afundaram a cidade, e nem a terra da terra arrasada, que só chora, chora, chora e não resolve os problemas da saúde. Querem um exemplo? Médico nas UBSs. 3 anos e meio de gestão e nós continuamos com uma gestão da saúde incompetente, sem nenhuma resposta para a população, com UPAs lotadas, o frio chegando e sem buscar recurso do governo federal, que poderiam vir às pencas, mas infelizmente não se faz. Obrigado, presidente.